O Jung disse, para que os ramos de uma árvore possam atingir o céu, suas raízes devem atingir o inferno. Satã, o satanismo é um termo muito pesado. Tudo que tu pronuncia, tu invoca. É uma devoção. Eu mesmo me considero um monge satânico, uma coisa assim. O satanismo, na verdade, surge com o cristianismo, porque na antiguidade, no tempo do politeísmo, os deuses tinham em si, cada um uma parte de bem e de mal, e de luz e de trevas, e de sabedoria e de impulso cego. Tanto o judaísmo, quanto depois o cristianismo e depois o islamismo, todos se referem a essa entidade inimiga do homem, sombria, poderosa, inteligente, e que, aos que gostam de citações bíblicas, por exemplo, no livro de Jó diz que não há poder sobre a terra que possa ser comparado a ele. Ele é o demônio. Eu não vendi a minha alma, eu aluguei por 20 anos. Eu fiz muita coisa e tal para aprender, porque é isso, eu não queria ter uma vida simples, comum, assim, dentro de um escritório e dentro só de uma faculdade, de um colégio, e família, e ficar em roda da televisão. Eu queria experiências de vida que me conduzissem a uma compreensão muito profunda da alma humana. Daí eu pensei, porra, vou ser psiquiatra ou psicólogo, mas daí não pensei, mas eu vou ficar só no consultório, como é que ou então escrevendo livro, ou pesquisando, e não era suficiente. Então eu me atirei de uma outra forma na vida e paguei o preço, uns 20 anos, assim, metido com gente pesada, entendeu? Nós temos a Santa Trindade da Quimbanda, né? Que é composta por Sua Majestade Vossa Alteza Lucifer, Sua Majestade Vossa Alteza Belzebu e Sua Majestade Vossa Alteza Maioral, o Maioral. Quimbanda é a linha africana que lida com os Exus, entidades quase humanas, mas poderosas, que abrem os nossos caminhos, as nossas estradas, nos ajudam da melhor forma possível que eles podem. Já nasci satânico porque o meu pai teria feito algum pacto. E o primeiro filho é assim. Mas o meu pai falou para o meu irmão mais de uma vez, talvez antes de morrer, um pouco antes de morrer, que ele... nunca faça um pacto com o diabo. Meu irmão, por quê? Porque primeiro ele te pede uma coisa, depois ele te pede outra, que no fim o diabo vai te pedir um filho. Então, ele caiu na real, né? Mas ainda bem que eu consegui sobreviver. A magia era uma necessidade de vida para explicar os meus próprios conflitos. Eu quase morri quando tinha 14 anos. E antes disso eu já tinha quase morrido quando tinha 3 meses. Tive uma meningite, quase, não, cozinhou o meu cérebro. E acredito que isso fez com que eu pudesse ver e ouvir coisas que as pessoas comumente não veem. No entanto, aos 14 anos eu estava muito bem, tranquilo, não tinha nada sobrenatural na minha vida, mas explodiu, sofri um acidente e queimei 60% do meu corpo até o ponto de ver os próprios ossos. Começou ali a descida ao reino do terror. Anjos e demônios já existiam quando todos nós nascemos, e depois que nos formos, eles continuarão existindo e influenciando os corações e as mentes das pessoas. Dentro do mal, que é julgado mal, né, pode-se fazer muita coisa boa, entende? Dentro do próprio mal, tu vai encontrar a solução para o mal, entende? Eu não creio que só a luz possa combater o mal. Eu creio que dentro do próprio mal existe uma luz do mal que tu pode negociar com essa luz e pedir uma proteção para ela. Porque não se pode dizer que o mal não existe e atribuir ao mal
uma fonte única, é uma tentativa tipicamente humana de racionalizar o desconhecido, o irracional. Quando tu estuda hierarquias dos demônios, que as hierarquias mais elevadas são as que criam religiões. Então a religião é um perigo, tem um quociente de... São traiçoeiras. Tu não vai conseguir entender. A religião tem um significado, uma função e tal. A alma humana deve ser muito preciosa, e que o ser humano é superior a deuses e demônios. Por analogia, se nós considerarmos, em vez de uma casa, o planeta Terra, o oceano de lágrimas e de sangue que já correu ao longo das gerações, criou uma força repetitiva, indutiva, que busca reproduzir a si mesma, uma força hostil, não humana. Pacto com o demônio, não sei o quê. Não, isso não existe. Nós não valemos nada para eles. O ser humano já não vale mais nada. Nada. O ser humano ficou tão pequeno que ele não vale mais nada. Com ou sem religião, sempre pessoas boas farão coisas boas e pessoas más farão coisas más. Mas para que uma pessoa boa faça uma coisa má, é preciso religião. Muita gente chama o demônio. Quase nunca ele aparece. Porque não basta chamar, não basta querer. Tu tem que entender o que tu está chamando, tem que conhecer ele antes. Uma das experiências mais pesadas que eu tive tem a ver com aquele ser aqui. Ali no mercado público, num desdobramento, eu vi que na frente do relógio, às 3 horas e às 12 horas, 4 vezes por dia, abre um portal bem no meio do mercado público, ali na frente do relógio, assim, e aí tem uma escada que em círculo, assim, que vai dando, tem o primeiro círculo, o segundo círculo. Quando eu fui no segundo círculo, começou a aparecer os caras, assim, tudo com a boca costurada e vindo, assim, né, tipo múmia. E aí é o seguinte, aí o mentor disse, olha, tu quer descer mais? Tem mais 3, 7, 9 andares, né? 9 círculos, para baixo do mercado público, bem no meio assim. Aquilo ali também é por isso que eu digo, Porto Alegre, sob o ponto de vista, quando tu começa a desdobrar assim, é incrível. Me falaram também, foi um exorcismo feito com uma menina que adquiriu um demônio na Floresta Negra, na Alemanha. E o pai dela, a mãe dela estavam em desespero, não sabiam o que fazer. E trouxeram essa menina para mim, né, para que eu fosse, enfim, trabalhar na religião. E nisso chegou esse demônio lá, não sei, porque eu não vi, né? Eu estava incorporado, né? E foi muito interessante que as pessoas, algumas até são testemunhas, estão aqui, falavam sobre a comunicação, né? Da comunicação, que ninguém é especialista nessas línguas mortas, né? Mas que parecia aquelas coisas de filme, assim, né? Tipo aramaico, enfim, essas línguas mortas. E eu não falo essa língua. Não falo, né? E a menina se curou. Os alquimistas diziam, uma linha verde percorre todo o universo. Essa linha verde é a grande serpente. Essa serpente é a corrente energética, a força magnética feita dessa dor acumulada de sangue, lágrimas e maldade humana, de livre-arbítrio equivocado, mal utilizado e que vai se somando ao longo das gerações, criou essa serpente que morde o próprio rabo e que impede os humanos acessarem os mistérios naturais. Transpor a fronteira entre os mundos é tornar-se um mago. Ou, no caso, se a pessoa utiliza o satanismo como forma de obter os favores, né, dessa força, torna-se um bruxo. Muitas vezes tu cruza a linha e volta e fica pensando, será que... Tu fica em dúvida, pode passar anos às vezes.
E, que nem eu digo, precisa estudar muita coisa, mitologias comparadas, religiões comparadas. A maioria das pessoas que cruza essa linha, que se defronta com Coronson na fronteira entre os mundos, sucumbe à loucura. Quase todos que passam por lá ficam mentalmente e emocionalmente afetados. Eu me sinto orgulhoso, né, de fazer parte desse mundo, né, desse mundo espiritual. Eu devo tudo ao meu Exu e eu sempre vou ser fiel a ele, né. Hoje, que dia é hoje? 18. Ele me deu um tempo de vida até o dia 30 que passou. Cada um tem que buscar explicar o universo à sua maneira. É impossível dizer querer que todo mundo acredite que uma divindade bondosa cuida de todos nós. Como assim? Por exemplo, procurando na Bíblia, faz uma pesquisa e vê quantas pessoas o diabo matou na Bíblia e quantas Deus matou. Deus matou milhares, talvez milhões. O diabo matou 10, os filhos de Jó. Então tem que respeitar muito o ser humano, porque ele é um ser que morre. Isso é muito profundo. Talvez seja o fim mesmo. Eu mesmo já, porque eu saio do corpo, vejo o meu corpo de fora. Prova muita coisa também. Alma e corpo são talvez indissociáveis. Talvez quando tu morra, primeiro morre o corpo, depois a alma vai aos poucos também se dissolvendo. E pode um dia voltar, pode, em outra forma. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around.